Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro. Mais um dia nós queremos louvar ao Senhor, lembrando a você e convidando a você a deixar aí o seu comentário, a deixar o seu like, a divulgar este canal de comunicação e evangelização da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Lembrando a você que hoje às 18 horas nós temos Santa Missa aqui na Renovação Carismática. O salão paroquial está alugado esses dias, o salão social, graças a Deus. Então, nós estamos celebrando aqui na Renovação Carismática. Às 18 horas, você é convidado a vir participar. E hoje é Dia Internacional do Migrante. E também nós fazemos memória de São Graciano, rezando nessas intenções, rezamos pelos nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, sejam aqui em Araguainas ou Palmas. Rezamos pela família do nosso ministro da Eucaristia, Milton José, que teve o seu pai ontem, depois de uma longa batalha contra a Covid. Ontem veio a óbito, então nossas orações pela família, nossa oração por este pai do nosso ministro da Eucaristia, Milton José. Vamos escutar o evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 1, versículo do 18 ao 24, que diz: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de apresentar a genealogia de Jesus ontem, ligando com a longa história de Israel desde os patriarcas, Mateus relata agora a concepção de Maria. Diferente de Lucas, que narra a anunciação a Maria. Em Mateus, o anúncio é feito pelo anjo a José. Outra diferença importante é que em Lucas o anjo dirige a palavra, enquanto em Mateus manifesta-se sempre em sonho. José aparece em 4 momentos. A situação de José, lá em 18 ao 19, José recebe a mensagem do anjo, José recebe a notícia do que acontecerá e a obediência de José à vontade do Senhor. Então, o início do relato quer mostrar como Jesus tem sua origem na história do povo e que é da estirpe de Davi, sem ter sido gerado por homem. Esta origem também poderia remeter a Gênesis capítulo 1 ao 2, a história da origem de tudo, para mostrar uma nova criação em Jesus. Assim há um novo tempo irrompendo-se na história da humanidade. Humanamente, Jesus é filho de Maria e a ela está intimamente ligado. Mateus 2 vai mostrar isso. 5 vezes se menciona o menino e sua mãe. Mateus quer deixar clara a relação que havia entre José e Maria antes da concepção. Eles não eram casados, mas havia sim a promessa de casamento, que durava em torno de 1 ano. O contrato de casamento exigia fidelidade e só seria consumado quando fossem viver juntos. Mateus quer relatar o caráter excepcional da gravidez de Maria, que concebeu sem participação humana, sendo obra de Deus por meio do Espírito Santo. A iniciativa do projeto de salvação que se inicia não é do ser humano, é sim do próprio Deus. José era justo, o Evangelho fala. No Evangelho de Mateus, o tema da justiça é central.
seja nas primeiras palavras de Jesus, lá no capítulo 3, versículo 15, na busca fundamental, no capítulo 6, versículo 36. Portanto, Jesus também deveria nascer dentro de um ambiente de um homem justo. Cumprir a justiça é diferente de cumprir a lei, que era o código normativo seguido em Israel. Se José fosse um legalista, teria levado Maria às autoridades para ser julgada de acordo com a lei, e ela seria apedrejada. Entretanto, José é um justo. Sua justiça vai além da lei, defende a vida e coloca a humanidade diante do juiz de Deus. O Evangelho também fala do sonho. O anjo se manifesta a José em sonho. Em Mateus, o anjo aparece sempre em sonho. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo 2, os versículos 12, 13, 19 e 22. Ao passo que em Lucas a aparição é concreta. O anjo Gabriel fala. Falar em sonho é uma forma típica de manifestação de Deus aos homens na linguagem bíblica, como se vê na história de José do Egito ou de Jacó. Agindo como pai, José é quem dará o nome ao menino, e será o nome que Deus indicar por meio do anjo. Desse modo, José o reconhecerá como seu filho adotivo e o fará entrar na descendência de Davi. Mateus é o único dos evangelistas que reporta o significado do nome Jesus. O nome vem da raiz hebraica salvar e significa o Senhor é salvação. Josué e outros judeus já tinham este nome ou parecidos, mas era simbólico. Agora Jesus será o Salvador, com a autoridade de Deus, e salvará o povo perdoando seus pecados. Em termos do cumprir a lei, para se cumprir a lei, como vai dizer, esse termo aparece 14 vezes no Evangelho de Mateus, que vê nos fatos salvíficos a realização das promessas de Deus no Antigo Testamento, mas também o plano de se cumprir esse pleno cumprimento da palavra de Deus. O que foi dito de fato está se realizando em Jesus. O texto se refere à profecia de Isaías 7,14, quando fala da Virgem. O texto de Isaías fala de uma jovem que Mateus reinterpreta como virgem, segundo a tradição grega da Septuaginta, que, traduzindo por parênteses, o texto se referia à filha do rei Acás, porém, no decorrer da história, adquiriu um caráter messiânico. O termo Emanuel significa Deus conosco, o Deus esteja conosco. Este nós é um plural, portanto é muito importante, pois traduz a ideia de aliança entre Deus e seu povo. Emanuel não será o nome que José dará ao menino na circuncisão, no 8º dia, mas indica o caráter salvífico da missão de Jesus, como presença divina e salvadora de Deus no meio do seu povo. Mateus vê através de Jesus esta presença de Deus no meio de nós no início do seu evangelho, lá no capítulo 1, versículo 23. Então, o exemplo de José, que era justo, motiva-nos a sermos justos também, mesmo vivendo em meio a um mundo de injustiças e violências. O justo é aquele e aquela que escuta e que faz a vontade de Deus. José não cumpre a lei, cumpre a justiça. Ele dá um passo adiante, defende a vida e se torna instrumento do projeto de salvação de Deus. Quando nós fazemos isto, também nós renovando a aliança com Deus. Ele é o Deus conosco, presença divina no meio de nós, nos fatos concretos da vida. Aceitar e reconhecer a ação de Deus em nossas vidas é fazer como José. Esta é a melhor maneira de nos prepararmos para o Natal e acolher o menino Jesus, que continua nascendo no nosso meio e mais ainda em nós, quando nós assim permitimos. E falando em Natal, eu lembro a você que na próxima semana, no dia 24, véspera de Natal, nós temos a missa das vésperas aqui na igreja às 19 horas. No dia de Natal, dia 25, nós teremos a missa às 8 da manhã na Capela Santa Rosa de Lima, seguido de um café oferecido aí preparado pela Serrate, Suiane e Aurélia, oferecido à comunidade. O Daniel também vai fazer aquele momento de distribuição de brindes para as crianças lá presentes. E às 19 horas,
a missa do Natal aqui na Igreja Matriz. Você está convidado a participar conosco das festas natalinas, sempre usando a máscara, levando o seu álcool em gel para você usar, se não tiver, a igreja fornece, mas com todos os cuidados e cuidando da nossa saúde e cuidando da saúde de todos. Desejo a você que a sua sexta-feira seja abençoado e seu final de semana seja de muita paz. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.